Meu Deus, não fazem isso. Continuar na política, mas vamos para o Gabão, onde aconteceu mais um golpe de Estado, a semelhança do que tem acontecido nos últimos anos. Os golpes têm sido maioritariamente em países francófonos. Achas que há alguma possibilidade de se espalhar por outras realidades? Os achismos são muito complicados. É claro que se nós andarmos aqui no campo das hipóteses, isso é tudo e mais alguma coisa possível. Por que não? Não é? Perfeitamente possível. Agora, eu penso que a questão central, aqui há duas questões que eu acho que é importante referir. Por um lado, nós às vezes temos de nos segurar, e pessoas como nós que têm família, não é? Que têm filhos para cuidar, às vezes ouvimos certas coisas e não nos suicidamos porque temos família para cuidar, não é? Porque há coisas que não são terríveis de ouvir, não é? Quer dizer, nós quando ouvimos um tipo que chega um sujeito que chega ao poder por via de um golpe de Estado, a condenar um golpe de Estado, quer dizer, ou está a fumar uma liamba, eu não sei qual é a liamba mais perigosa da Angola, é da Malanja ou do Ija, não é? Eu não sei, dizem que é ou está a fumar uma liamba extremamente complicada, ou é qualquer coisa que é imperceptível, ou é um sujeito que veio de Marte, quer dizer, quando nós temos, e isto, eu refiro-me aí, podia dar outros exemplos, quando nós temos uma governação, e mesmo o caso da nossa, por exemplo, não é? Quantas e quantas vezes nós ouvimos, o Presidente João Lourenço está sempre a condenar os golpes, não é? E está sempre a participar de reuniões. Estamos aqui ainda a deixar aqui de parte a eventual mão externa que possa existir. Porque, Sueli, a mão externa, não é? Essa tal famosa mão externa que nós nos referimos, ela é oportunística. Ela só aparece quando encontra uma oportunidade para aparecer. Porque se o país for sólido, se o país tiver norte, se o país respeitar os processos, não há propriamente espaço facilitado para a mão externa. Portanto, a mão externa só aparece, não é? Quando, efetivamente, o país é incompetente, não se arruma o suficiente para inviabilizar a intervenção da mão externa. Portanto, antes de nós andarmos aqui a tentar pensar em países francófonos e estamos a ver, nós sabemos, quase, não estou aqui a ignorar os interesses, nomeadamente que a França tem particularmente nesses países, o Níger, estamos a ver a confusão vergonhosa que se está a travar, por exemplo, no Níger, com as autoridades agora a escorraçarem o embaixador, e o embaixador a fazer fincapé, o Macron a gritar lá no alto do seu poder, não sai, quer dizer, uma vergonha desmesurada. Mas antes de nós olharmos lá para os outros, não é? Estes outros aproveitam-se de nós porque nós deixamos, não é? Porque nós não temos lideranças suficientemente competentes para fazerem a tal transformação. Este aqui é o grande problema. Agora, nós estávamos a dizer aqui há bocado, quantas vezes nós ouvimos o Presidente João Lourenço a participar das conferências entre pares aqui, os africanos, a refletirem sobre as razões da instabilidade dos golpes de Estado. Quer dizer, isto parece uma coisa, não é? Isso não é cómico porque é verdadeiramente trágico. Mas esta gente é assessorada. Está tudo escrito nos manuais, não é? Então qual é a razão dos golpes, não é? Então os tais golpes constitucionais que andam aí com muita vontade de aplicar, não eram golpes, não é? A gestão arbitrária do patrimônio público não gera golpe. Esta coisa da discriminação, da criação de elites muito específicas da mesma família, não é? Os empresários são todos da mesma família, aquilo é da mesma família, o dinheiro circula em toda a mesma família, não é? Um partido na oposição vai pedir um crédito, o banco não é fechado, é já por sorte. Então as pessoas não pensam que estas situações é que levam a limite, que levam a verdade é que no nosso caso, muitos analistas, muitos é mais difícil, porque também nós temos aqui um poder castrense, ou seja, o regime foi muito construído também em torno, o poder castrense acaba por ser o sustentáculo fundamental do regime, e acaba por ser porque, como eu disse aqui há um bocado, o Gesso foi astuto, não é? Eu costumo dizer, ao contrário daquilo, e assim, permitam-me aqui sei lá, eventualmente a comparação. As pessoas dizem que José dos Santos gostava de futebol, né? Parece que era futebolista, era cantor, o nosso presidente
O atual presidente é xadrezista, não é? É isso que se diz, não é? Mas eu quando olho para as coisas, não é? Parece mais o contrário, parece que o presidente João Lourenço parece mais um pugilista e o xadrezista parece que era José Eduardo Santos, não é? Porque é assim, não se governa também um país com 38 anos, um país com a nossa dimensão, um tipo completamente incompetente, independentemente das circunstâncias que tenha, não governa um país com 38 anos como se fosse, como se estivesse a beber um copo d'água. A verdade, ele criou um regime muito sustentado também na elite castrense, né? A elite castrense toda que ficou mais ou menos bem, não é? E as pessoas não andam muito interessadas porque anda quase toda a gente com muito património, não é? E as pessoas andam todas muito bem, por isso é que eu digo que aqui o regime foi construído com níveis de competência diferenciados, não é? E por isso é que no nosso caso, para além de todo um aparato castrense, vários segmentos militares que existem, que tornam o nosso processo, nós quando fazemos comparações, a percepção que nós temos é que realidades ou factos como estes que nós estamos a assistir sei lá, num Burkina Faso, num Mali, num Níger, seriam muito mais difíceis em Angola pela forma como o próprio regime se suportou no poder castrense, não é? Portanto, agora, nós, independentemente disso, quando nós refletimos sobre as razões dos golpes, nós temos que pensar em tudo isso, né? Quando fazem confusão sobre se querem terceiro mandato ou não, quando a Constituição diz que não, deixam as coisas tudo coiso, quando passam a vida a distribuir-se a riqueza entre si, não é? Recebem, inventam um suposto projeto de combate à corrupção, mas afinal é para receberem as coisas dos outros para ficarem com eles, não é? Depois vão-se passando, a casa do coisa e fica com o juiz fulano, quer dizer, estas situações é que potenciam os tais conflitos graves que muitas vezes, em realidades mais suscetíveis, depois dão nos golpes que nós estamos a ver. E repito, independentemente da tal mão externa que tem a sua influência, que não pode ser ignorada, mas se nós não formos competentes na construção dos nossos projetos de sociedade, dos nossos países, na solidificação dos nossos Estados, claro que nós abrimos mão, abrimos oportunidade para que depois as tais mãos visíveis e invisíveis, externas ou o que for, apareçam e façam das suas. Portanto, eu dizia há bocado que é preciso muitas vezes agarrar, de facto, não é? Nos agarrarmos, não é? Para não nos lançarmos, sei lá, de onde, porque, sei lá, um sujeito que dá um golpe de Estado condena um sujeito que dá um golpe de Estado, assim, isto é qualquer coisa só escrita, não é? Eu não tenho capacidade de fazer ficção com um nível sublime tal para descrever isto e para dar um encanto com as palavras que uma coisa como esta mereceria, não é? Porque, de facto, isto só não é cómico porque efetivamente é trágico, não é? Apesar dessa competência que atribui a José Eduardo dos Santos no que toca à polícia e ao exército, achas ou parece-te que João Lourenço está preocupado? Naturalmente. Pode eventualmente não estar preocupado, porque assim, a preocupação do presidente se pode colocar-se em dois planos. Primeiro, obviamente, no plano interno, é normal, até porque nós estamos a viver um período de alguma agitação política. Também é verdade que se diga hoje o setor castrense anda menos estável do que esteve no passado. Hoje há relatos de muitas reclamações, de muitas exigências que se fazem, de muita penúria, tá? Mesmo a nível setor castrense. Portanto, há relatos muitos nesta ordem. Mas a preocupação do presidente também se coloca no plano externo, porque nós não podemos dizer que está aqui a haver uma espécie de uma tendência, não é? Agora nós temos aí um país do Bloco Central África que também acaba por ser apanhado por um golpe, não é? Os receios, naturalmente, quer dizer, a situação começa a ficar muito próxima, depois olha-se para o Congo Brazzaville, que já é um vizinho, não é? Quer dizer, é normal que as preocupações também no plano externo sejam de alguma maneira sobredimensionadas, porque se depois as coisas começam a descarrilar, é inevitável que
do ponto de vista interno também tenhamos alguns melindres, alguns medos, porque se a coisa chega... o Congo Democrático, apesar dos pesares, tem um processo que aparentemente está a ficar um bocadinho mais estável. Saiu Kabila, entrou Tshisekedi, agora vamos ter eleições outra vez, aparentemente o processo do Congo Democrático aparentemente está mais estável, mas se a confusão chega, por exemplo, ao Congo Brazzaville, e a possibilidade disto ocorrer é muito grande, porque o presidente Denis Sassou Nguesso também é altamente contestado pela população, mas altamente contestado, tal como era o outro. Basta ver que o homem está a pedir que as pessoas que façam barulho, né? Façam barulho, eu obviamente eu não vou fazer, eu já disse que eu não vou fazer. Portanto, se a confusão chega aqui perto, naturalmente o fogo fica muito próximo das nossas fronteiras, e é normal que também a preocupação do Presidente se coloque a este nível, e eu compreendo até que o Presidente tenha feito essa viagem para tentar perceber o que é que Sassou Nguesso estará a pensar. Portanto, ao contrário das outras leituras que se fizeram, bem, talvez o Presidente tenha ido a conciliar. Não, eventualmente não se foi a conciliar, eventualmente foi perceber qual é o potencial desta crise eventualmente alastrar-se, que tipo de precauções é que eventualmente o outro está a tomar, de modo a que não seja surpreendido também com uma situação semelhante, sob pena depois de termos, como disse aqui há bocado, o fogo muito perto das nossas barbas. Portanto, eu acho que a preocupação do Presidente se coloca a estes dois níveis. No plano interno é normal, porque nós temos um processo que está um bocadinho agitado, não é? E os relatos que nós vamos tendo, como disse aqui há bocado, que o setor castrense também não está suficientemente cômodo como esteve no passado, porque é preciso também ter em conta o seguinte: esta invencionice do Presidente João Lourenço de combate à corrupção também tocou sobremaneira uma parte importante da elite castrense. É preciso que diga isso, não é? E apesar desta elite castrense andar já de certo modo digamos, envelhecida, de certo modo enfraquecida, mas não se pode eventualmente ignorar os tentáculos que poderão ter, porque nós temos que ter em conta que, e como costumamos dizer, estes regimes são muito frágeis. Todos os regimes autoritários são muito frágeis, tá? E a prova disso é isso, quer dizer, a pessoa fica aí tanto tempo, 40, 50 anos, não é? Depois toca-se assim um bocadinho, aquilo desmorona-se, aquilo cai que nem um baralho de cartas, não é? Portanto, é normal que existam estes medos, porque a Angola que nós temos hoje também já não é a Angola que nós tínhamos ontem. Portanto, eu percebo que o Presidente tenha feito, e não é em vão que tenha feito o apelo que fez, nomeadamente a diretora adjunta do Serviço de Inteligência Externa, não é? Ficou um bocadinho a sensação de que o Presidente angolano foi tomado de surpresa, que é um bocadinho estranho, porque isso, se é verdade, isso poderá querer dizer que talvez os serviços externos nossos não estarão a trabalhar, porque isto é uma zona muito importante para Angola do ponto de vista geoestratégico, é uma zona extremamente importante para Angola. Portanto, parece-me estranho que eventualmente Angola tenha sido tomada completamente de surpresa, e quando eu digo Angola refiro-me nomeadamente ao Presidente, com os eventos que aconteceram no Gabão, porque não eram necessariamente de todo imprevisíveis. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,